abençoado no sábado. Foi muito edificante para nós. Quem estava aqui compartilhou conosco desse momento. Tivemos uma dinâmica ao final. Foi uma bênção também. Só interagiu, brincou, sorriu. Então. E depois da palavra, né, do alimento espiritual, nós tivemos o quê? O nosso alimento carnal, o nosso café da tarde, da noite. Que foi bênção. Todos encontraram? Vamos ler João capítulo 14, verso 27 ao 31, que diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amassem, certamente exultareis. Porque eu disse: vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou-lhe disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Nós vamos tratar sobre a paz de Jesus. Quando se fala sobre paz, o que os irmãos entendem sobre paz? Alguém poderia me dizer o que os irmãos entendem sobre paz? Só uma tradução rápida. Bem-estar. Como se fosse falou bem-estar. Alguém vai sem algum palpite aí? Sobre o significado da tradução, o que você entende sobre paz? Vamos lá. A paz no sentido comum, quando a gente vai observar a paz, o significado da palavra, no sentido comum, a paz nada mais é, no sentido comum, a ausência de guerra, de luta, de enfrentamento, de confronto. Isso é no sentido comum. Então a gente sabe que no sentido comum, todo ser humano que tiver uma batalha, numa guerra, isso acontecia muito antigamente, as guerras que existiam muito. Então, quando eles falavam, a guerra não vai ter mais, ou vamos levantar uma bandeira branca, era um sinal de paz. Era um sinal que não queriam mais guerrear, não queriam mais lutar, não queriam mais se cansar, se desgastar. Ou quando começavam a perder a guerra, eles tentavam levantar a bandeira para que todos os soldados não fossem mortos. Mas existia uma coisa muito interessante quando acontecia isso. Quando você estava numa guerra, os seus exércitos começavam a perder, se você levantasse uma bandeira de paz, você se tornaria escravo. Porque eles levavam os soldados como escravos. Isso era o que o mundo oferecia, o sistema oferece para a gente. Quando estamos numa guerra comum, guerra armada, quando você levanta a bandeira, automaticamente você vai ser escravo. Isso acontecia muito. Eles levavam como escravo. Mas quando se trata de paz, a que Jesus oferece, é totalmente diferente do que o mundo oferece para nós. É totalmente diferente, é muito mais aprofundada. E eu vou te dizer uma coisa que vai abalar o nosso coração até a nossa mente. Porque se no mundo a paz é a ausência de guerra, com Cristo a paz é vencendo as guerras todos os dias. Você não para de lutar. Com Jesus é totalmente diferente, porque você vai ter paz em meio às aflições. Olha só como é diferente. Você não vai ter mais guerra. Você não vai ter, igual o mundo oferece a paz comum. Você não vai se ausentar, não vai ter mais guerra ali. Mas com Cristo você vai continuar tendo guerra, mas a paz no meio da guerra. Olha só como é que é interessante. Jesus começa a falar o seguinte: eu deixo-vos a minha paz. É interessante quando Jesus começa a falar que eu deixo-vos a minha paz, e depois ele confirma: a minha paz eu dou a vocês. Ou seja, ele estava dando um presente para nós. E esse presente a gente não compra em nenhum lugar. A gente não consegue conquistá-lo se não for dado por Jesus. A gente não consegue alcançar se Jesus não falar para a gente: a minha paz eu estou dando para vocês.
E Jesus confirma que eu estou dando a paz para vocês. É uma paz que excede todo e qualquer entendimento. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, a gente vai ter paz no meio das aflições. É tão interessante isso que você pode observar a vida do crente e a vida da pessoa incrédula. O crente está sofrendo, mas ele sabe onde ele pode encontrar a paz. A pessoa incrédula não sabe onde correr, ele vai para o médico, vai para o psiquiatra, vai para o psicólogo. Não que seja errado fazer isso, eu não estou dizendo que é errado, mas a pessoa incrédula vai procurar todos os meios e menos Jesus. Mas quando o cristão começa a passar por algumas aflições, alguns problemas da vida, que é comum para qualquer cidadão, qualquer pessoa, inclusive aqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo, eles enfrentam guerras espirituais travadas. Eu tive uma certa feita oportunidade de falar em uma congregação que você, quando está no mundo, você não sofre aflição, não sofre problema nenhum. Por quê? Você está fazendo o que o inimigo quer, você está fazendo as vontades da sua carne, então para que ele vai querer te incomodar se você está fazendo aquilo que ele quer? Agora, quando você está em Cristo, você incomoda alguma coisa. O mundo espiritual fica aquele rebuliço todinho, inclusive quando você faz alguma coisa para edificar e ajudar a vida de alguém. Aquele mundo vira de cabeça para baixo. Você passa a lutar contra a sua própria carne, contra o seu próprio sangue. E além disso, tem outra batalha também, que é as batalhas espirituais. É muito interessante quando Jesus começa a andar com os discípulos. E de repente os discípulos vão tentar expulsar um demônio. E de repente eles não conseguem. E chega aquela pessoa com aquele demoniado e fala: Jesus, Senhor, os seus discípulos não puderam fazer isso. E Jesus fala para ele: há certas situações que o inimigo só vai fugir das nossas vidas, de tentar soprar coisas no nosso ouvido, com jejum e oração. É com jejum e oração. Isso nos aproxima, o jejum nos aproxima de Deus, e as orações faz a gente mudar o nosso ponto de vista e a nossa forma de lidar com a situação. Porque nós começamos a lidar com a situação de forma diferente. Porque nós nos aproximamos de Cristo. E se Cristo é paz, nós teremos paz em meio às aflições. As aflições vão continuar vindo. Jesus fala que no mundo nós teremos o quê? Aflição. Mas ele fala também: tem de bom ânimo. Ou seja, se anime. Eu venci o mundo. E vocês também vão vencer. E quando essa paz entra no nosso coração, a única forma de recebermos essa paz é recebermos quem nos dá essa paz. Não existe outro meio de receber a paz de Jesus se não for por Jesus. Não tem como a gente receber. A gente só vai receber essa paz se a gente estiver em Cristo. E Paulo fala aos Coríntios: aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo começa a ser novo. Então, para a gente conseguir essa paz, não tem outro caminho, não tem atalhos. Não existe outro meio para a gente conseguir essa paz. A paz que a gente precisa, só Jesus nos dá. E ele fala: a minha paz. Quando ele fala minha paz, ou seja, é dele, está com ele. Então quem é que pode dar? Só ele. E é uma paz verdadeira, diferente da paz que o mundo oferece. E ele começa a falar: eu dou essa paz para vocês, mas eu não dou como o mundo dá. E a paz que o mundo oferece é o quê? Uma falsa paz. E eu vou além de ser uma falsa paz, é um prazer com sensação de paz. Porque o prazer é aquilo que a gente toma no momento, bebe, usa algum tipo de entorpecente, alguma coisa, e aquilo não alivia pro resto da nossa vida. Alivia no momento. É um prazer momentâneo, uma paz falsa. Mas a paz que Jesus dá, ela alivia você hoje,
amanhã, depois. Só basta você continuar buscando essa paz. Aleluia. E a gente só encontra essa paz em Jesus Cristo, buscando em oração, buscando em jejum, que é muito importante. Porque o jejum fragiliza a nossa carne. O jejum nos faz entender que nós somos dependentes da graça e do amor que a gente não merece, mas Cristo nos deu. E ele fala aqui para os discípulos: a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo dá. O que o mundo oferece para muitas pessoas e para diversas pessoas é aquilo que eu falei para vocês. Pode trazer uma alegria hoje, pode trazer uma alegria amanhã, não traz incômodo nenhum. Mas é uma paz falsa que vai te conduzir ao lugar que Jesus não quer te conduzir. Jesus não veio simplesmente para destruir as nossas vidas ou destruir a humanidade. Ele veio para quê? Para que a gente possa ter paz dele. Em João, no capítulo 16, no verso 33, diz o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim, frisa bem isso aqui, em mim, tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando se fala em mim, está falando em Jesus. Jesus está falando: em mim vocês vão ter paz. Ou seja, para alcançarmos a paz, é aquilo que eu falei, temos que estar em Jesus. Não é apenas a gente conhecer a letra, saber que Jesus existe, que morreu numa cruz. Nós precisamos estar nele. E estar em Jesus é ser parecido com ele. Estar em Jesus é estar com a mesma característica que Cristo teve. Cristo amou, Cristo perdoou, Cristo curou, Cristo usou os seus dons para poder transformar e libertar pessoas. E quando nós estamos em Cristo, nós fazemos essas obras e maiores ainda. Porque Jesus nos deu poder para fazer isso. A paz que nós temos não vai nos tirar de aflições que nós temos que passar. Não vai. Porque nós teremos que enfrentar a aflição. Nós enfrentaremos momentos difíceis, momentos altos e baixos. Mas eu vou te dar uma dica muito importante. A gente vai crescendo. A massa de bolo, para você fazer ela, você tem que bater. Olha só, bater, colocar no fogo. É o tratamento de fogo. Eu vou usar um termo que eu uso muito. Muitas pessoas vocês verem vendo vídeo da academia, pessoas fortes. Sabe como é que o seu músculo cresce? Tendo micro lesões, lesionando o seu músculo para crescer. E a nossa vida é diferente. Jesus deixa que aconteçam micro lesões na nossa vida, para que a gente crescer, se aproximar dele, aquecer a nossa fé, aquecer o nosso coração e não se distanciar dessa presença que nos acalma todos os dias. E o nosso remédio para isso? Quando você vai para a academia, se você toma remédio, você para o crescimento do seu músculo. Você interrompe o crescimento do seu músculo. E quando nós estamos passando por dificuldades, Jesus não vai vir com bálsamo ali naquele momento para você não deixar. Porque se ele vir com bálsamo naquele momento, você vai deixar de crescer, você vai se aliviar. Mas ele vai deixar um pouquinho para você sentir aquilo, para que você entender que você vai precisar crescer. Vai crescer no favor, vai crescer no amor, vai crescer na paz que excede todo e qualquer entendimento. Quando fala que a paz excede todo e qualquer entendimento, é todo. Não existe entendimento humano algum que possa descrever ou dizer como é a paz de Jesus. É só sentindo, você não consegue falar, é só sentindo isso. Eu posso falar para vocês, mas se nós não sentimos isso, eu posso falar para a igreja, mas se nós não sentimos essa paz, nada disso vai ser diferente. Nós precisamos sentir essa paz, e essa paz está disponível para todos aqueles que creem em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Essa paz é disponível não só para pessoas escolhidas,
Não só para pessoas isoladas, aqueles que oram mais, aqueles que jejuam mais, mas aqueles que estão disponíveis para receber essa paz no coração. E outra coisa muito interessante que Jesus fala aqui: não se turbe. Ele fala: minha paz eu vos dou, mas vocês não se turbem. Ou seja, ele está dizendo que você ia passar por certas perturbações na vida. Que todo ser humano está sujeito a perturbações. A nossa mente todos os dias é bombardeada por pensamentos intrusivos que nós não queremos pensar, por pensamentos que vêm à nossa mente. Se nós não impugnarmos ele vai ser registrado na nossa memória. E chegar a certo momento nós lembraremos dele, e aquilo vai fazer o mal para nós. Por isso nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. E o salmista fala: eu não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Porque ele sabia que nossos olhos são vamos dizer assim, pequenas máquinas fotográficas registradoras. Mas a diferença é que você não consegue apagar se você não eliminar naquele momento. Psicólogos e psiquiatras dizem que para você eliminar o pensamento ruim, você tem até 5 segundos para fazer isso. 5 segundos para eliminar o pensamento ruim. E nós somos bombardeados por pensamentos, muitos pensamentos. Nós pensamos toda hora, todo momento. Eu estou falando aqui, estou pensando. O raciocínio rápido, eu tenho que pensar e falar, sentir aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou recebendo pelo intermédio do Espírito e falando. Então nós pensamos todo momento. Se nós não controlarmos a quantidade de pensamentos que vem à nossa mente, vai gerar perturbação para nós. Por isso que é importante a nossa confiança em Jesus. Confiar na paz, no amor, na presença do Senhor Jesus é importante. Porque isso tira de nós muitas perturbações na nossa vida. Tira de nós aquelas angústias, aqueles pensamentos futuros que a gente não sabe nem o que vai acontecer no futuro. A nossa mente já está bombardeando a gente com aquilo. E a gente começa a pensar tanto nisso e se esquece do mais importante, que é a paz de Jesus. Ou seja, às vezes nós trocamos a paz de Jesus por uma coisa que quer destruir a paz dele. Quer destruir a paz que ele colocou no nosso coração. Mas aqui nós estamos para aprender. Jesus falou: não se perturbe. A questão perturbar, no versículo 27 ainda, fala: não estar agitado ou desassossegado. Quando a pessoa está perturbada, ela perde o sossego, ela fica agitada e ela não sabe como reagir em certas situações. Porque a pessoa agitada, ela tende o que? A pensar rápido e não pensar direito. E o fato de pensar rápido, você age precipitado. Agora, quando você para e começa a pensar direito, você começa a raciocinar, colocar as coisas nos devidos lugares. Então, o fato de estar agitado e sem sossego é o que Jesus está falando para a gente aqui. Vocês não precisam estar perturbados. Não se turbe o vosso coração. E quando fala coração na Bíblia, a gente sabe que não é o membro que a gente tem aqui, o órgão que a gente tem. Mas é o quê? Os nossos sentimentos, as nossas emoções. Como é que nós vamos lidar com as nossas emoções? Confiando as nossas emoções, o nosso caráter, a nossa vida a Cristo Jesus. É a única forma. Não tem como a gente correr. Jesus é o caminho. Não tem como a gente procurar atalho. Jesus é a porta. Não tem como a gente procurar outro lugar para poder entrar. É só por Ele. Aleluia. É só por Ele que nós teremos paz. É só por Ele que a perturbação não tomará conta da nossa vida. É só por Jesus. Glória a Deus. Não existe outro meio. João Batista veio para preparar o caminho. E quem era o caminho? Jesus. Aleluia. Jesus é o caminho. E fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Olha só como é interessante. Ele é o caminho. Mais do que ser apenas um caminho, que o caminho é importante demais para nós. Mas Ele é a verdade, Ele é a vida. Ou seja,
Se você está em Cristo, nenhuma perturbação vai tirar a sua paz. Se você está em Cristo, você estará sendo guiado por Ele no caminho certo. Você estará sendo guiado pela verdade que é o próprio Jesus. E você terá vida. E vida em Cristo Jesus. E essa vida ninguém pode conceder a nós. Essa paz, essa alegria, esse amor, ninguém pode conceder a nós. Eu tenho um exemplo muito claro, que era meu próprio pai. Eu chegava em casa, ele estava doente, usando oxigênio. Mas eu olhava para ele tinha alguma coisa diferente. E não era a paz que o mundo oferecia, era a paz que Jesus tinha colocado no coração dele. Eu não via ele reclamando de nada. Porque a paz de Jesus faz isso na nossa vida. Faz a gente compreender o que nós somos, o que Jesus quer fazer na nossa vida e para onde nós iremos. Glória a Deus. Porque essa paz serve para acalmar o nosso coração humano. Quando chegarmos lá, nós viveremos a própria paz que é Jesus Cristo. Glória a Deus. E ele fala para os discípulos: não se perturbe o seu coração. Não turbe. E a gente sabe que turbe, quando a gente vai olhar no sentido literal mesmo, quando o avião está em uma condição adversa natural, o que eles chamam de? Turbulação. Turbulência. 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 Ou seja, é uma condição adversa. Deus estava falando para vocês, para nós e para os discípulos: vocês podem passar condições adversas, mas não deixem que essas condições adversas perturbem o vosso coração. Porque a condição adversa está fora da aeronave, não dentro. E precisa compreender isso. As condições adversas têm que ficar fora de nós e não dentro do nosso coração. Aleluia. Mas como é que a gente faz com que ela não venha para dentro do nosso coração? Confiando no comandante dessa aeronave. Aleluia. Confiando no piloto dessa aeronave. Glória a Deus. E quem é o piloto dessa aeronave? É Jesus. Olha só como é incrível. Jesus é o piloto dessa aeronave. A turbulência está batendo forte lá fora. As asas estão balançando. Mas se a gente entender e falar: eu sei quem é que está guiando essa aeronave, eu vou continuar aqui sentado no meu banquinho. E vou continuar agradecendo a Ele e ouvindo a voz dele. Porque Ele sabe o que Ele está fazendo. E Ele falou isso para os discípulos: não se turbe o vosso coração. E outra coisa interessante que Ele falou: não se atemorize. O sentido da palavra atemorizar é um sentido de medo e de assombro, ou se assustar. É diferente da palavra temor. Quando a gente começa a entender, ver o significado, atemorizar e temor, não parece ser a mesma coisa? Não dá aquela singularidade? Mas não é. São sinônimos, mas são sinônimos e têm um significado diferente. A palavra atemorizar que Deus estava falando para ele é: vocês não precisam sentir medo, não precisam se assustar, porque eles iam passar por um momento difícil. E qual seria esse momento difícil? Viu o mestre deles sendo condenado à morte injustamente, viu o mestre deles sendo com uma coroa de espinho na sua cabeça, sendo levado à morte, carregando uma cruz de madeira nas costas. E ele falou para eles: vocês não precisam ter medo, não precisam se assustar com o que vocês vão ver, porque é lícito que isso aconteça para que o nome de Jesus continuasse até hoje. Há mais de 2.000 anos atrás, Jesus continua indo o seu nome com todo o poder. O mesmo poder que ele tinha quando veio em carne, o mesmo poder, o nome dele continua tendo em espírito. E por intermédio do Espírito Santo que habita no nosso coração. E ele fala para os discípulos: não se atemorizem. E a diferença aqui entre atemorismo e temor: o temor é um sentimento profundo de respeito. Parece ser a mesma coisa. Atemorizar é se assustar. Temor é ter o quê? Um sentimento profundo de respeito. Respeito por quem? Por Jesus. Respeito por Jesus, por toda a sua história de cura, de libertação, de transformação, e que perdurou tanto tempo que
E hoje nós somos transformados por esta palavra. Por esse nome nós estamos aqui hoje para poder adorar e ouvir a palavra dele. É interessante que Jesus fala essas coisas para eles, e eles são seres humanos. Como é que eles não vão ter medo? Como é que eles não vão se assustar? Como é que eles não vão perturbar o coração deles? Porque Jesus está dando aqui uma receita para o mundo. E a primeira coisa que Jesus falou para eles, eu estou dando para você a minha paz. E essa paz justamente a ausência de perturbação, a ausência de medo e acalma o seu coração. Glória a Deus. Acalma o nosso coração. Porque se a gente deixar com que as adversidades da vida tentem destruir a nossa vida, nós temos ocasião a isso. Eu sempre falo para minha filha, se você querer que coisas ruins aconteçam na sua vida, é só você falar. Mas se você quer coisas boas na sua vida, você profetiza coisas boas. Isso não é o evangelho light, é a palavra que Jesus colocou na sua boca, tem poder. Aleluia. A palavra tem poder para amaldiçoar, para abençoar. Então você usa a sua palavra para abençoar a sua vida. Você usa a sua palavra para abençoar os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, os seus netos, os seus avós. Você usa a palavra para abençoar, porque a sua palavra que Jesus colocou no seu coração, ela tem poder para transformar e ajudar a vida de alguém. Glória a Deus. Por que Jesus falou para eles não ter medo? Justamente sobre essa questão da ressurreição. Ele falou, porque eu vou para o Pai. Ou seja, quando ele fala eu vou para o Pai, qual é o sentimento que eles têm? A gente vai ficar sozinho. A gente vai ficar abandonado. E agora? O que vai ser da gente? Ele vai para o Pai. E agora? O que vai acontecer com a gente se ele vai para o Pai? Glória a Deus. A gente vai ficar abandonado. Mas o mais interessante, eu vou dar uma adiantada aqui. No capítulo 16, ele fala, eu não vou deixar vocês órfãos. Vou enviar Eu vou enviar quem? Consolador. O Consolador. Outro Consolador. Ou seja, naquele momento Jesus era o Consolador dos discípulos. Mas sabe que o coração deles falou, e agora? A gente vai ficar abandonado. Eu estou conjecturando aqui para a gente poder entender melhor. A gente vai ficar abandonado. Até agora, o que vai ser da nossa vida? Mas eu já estava dando lição para eles aqui, ensinamento para eles. Eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. Eu vou voltar. E um pouquinho à frente ele fala, um pouco vocês vão me ver, vocês não vão me ver, e outro pouco vocês vão ver. O que ele estava falando para a igreja naquele momento, os discípulos? Eu vou morrer, mas eu vou cumprir a promessa que eu falei, que ao terceiro dia eu vou voltar. E vou ficar um pouquinho com vocês aqui, e depois eu vou para quem? Eu vou para o meu Pai. Eu vou para o meu Pai. E é uma coisa tão incrível, quando ele fala que eu vou para o meu Pai, e ele fala para os discípulos o seguinte, eu estou falando isso para vocês, para que vocês possam crer na palavra que eu falo. Aleluia a Deus. Ele falou isso tudo para os discípulos. Acho que na cabeça dos discípulos ficou aquela confusão do antigo. Falei, agora o que vai ser da nossa vida? Ele falou, eu estou avisando vocês antes, para vocês entenderem o propósito que eu vim, eu vou cumprir, e não vou voltar sem cumprir nada do que meu Pai me ordenou. E ele fala aqui no verso 30. No verso 30 ele fala o seguinte, já não falarei com você, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem não é de mim, é em mim. Olha para você a diferença. A pessoa, vou usar um exemplo claro aqui. Existia uma mulher na época de Paulo que tinha o espírito de adivinhação. Ela adivinhava. Mas é diferente você adivinhar lá e não estar em Cristo. Você vai adivinhar coisas do maligno, porque era o espírito maligno que tinha na vida dela. Ou seja, se nós ouvirmos uma palavra e essa palavra não estiver em Cristo, não vale para nós.
Porque nós precisamos estar em Cristo, a palavra tem que vir de Cristo para as nossas vidas. Senão não há transformação. Nós precisamos ser transformados pela palavra verdadeira, que é Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele mesmo fala. João no capítulo 3 fala, no princípio era o verbo. Ou seja, o verbo é a palavra. E quem era a palavra? Jesus. O próprio Jesus é a palavra. E ele fala, já não falarei convosco, porque se aproxima o momento que eu quero o príncipe do mundo que dá a palavra. O príncipe do mundo. Esse príncipe da palavra é Jesus. O príncipe do mundo ele está se referindo. E quem é o príncipe do mundo? Satanás. O inimigo de Cristo. Ou seja, se nós acompanhamos a Cristo, ele vai ser o quê? Nosso inimigo também. Olha para você ver como é que a gente... É uma coisa tão interessante, né? Ele é inimigo de Cristo. Se a gente se aproxima de Cristo, ele vai ser inimigo de quem? Nosso também. Uma coisa interessante que eu observei aqui nesse versículo foi o seguinte: que parecia que Jesus estava fugindo do inimigo. Não dá essa impressão? Mas eu tirei uma lição aqui, que na hora que eu estava estudando, Deus mostrou no meu coração isso, eu achei tão lindo. Jesus não estava fugindo do inimigo. Ele estava pensando em cumprir o seu propósito. Ele não estava fugindo. Porque isso tinha poder para aniquilar qualquer pessoa que viesse na frente dele, inclusive os inimigos. No entanto, quando ele chega, em uma certa feita, ele chega para expulsar um endemoniado, o que os demônios falam? A legião: você vieste perturbar-nos antes do tempo? Jesus podia destruir qualquer inimigo. Mas por que ele saiu de lá? Porque ele estava preocupado com o seu propósito. E nós precisamos do quê? Se preocupar com o nosso propósito que Deus colocou nas nossas vidas. E para a gente finalizar, o versos 31. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos daqui. E aqui é uma coisa muito interessante que eu comecei a observar também. Jesus não queria criar embates. Ele não queria criar brigas ali. Qual era o propósito de Jesus? O propósito de Jesus, ele veio salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Lucas capítulo 19 e no verso 10. Lucas falou, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, Jesus não veio para enfrentar ninguém, não veio para enfrentar inimigos, ele veio para fazer aquilo que ele foi designado e ordenado, e pela obediência ao Pai, ele veio fazer. Por isso que ele falou para os discípulos: vamos aqui. Mas ele não parou, ele continuou a sua caminhada depois. Ele não parou ali. Ele falou: agora eu não vou falar mais. O fato dele ter falado para os discípulos que ele não ia falar mais para os discípulos naquele momento, porque ele precisava se focar no propósito que ele tinha. A gente pode observar isso também quando Jesus fez o seu primeiro milagre. O seu primeiro milagre acabou o quê? O vinho. E lá vem Maria, fala: Senhor, acabou o vinho. O que ele responde? Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, ele estava falando: mulher, eu ainda tenho que cumprir o meu propósito. Eu ainda tenho que fazer aquilo que o Pai me designou para fazer. Eu não posso retroceder, eu não posso voltar, eu não posso parar, porque eu vim para cumprir esse propósito e eu vou cumprir. E foi o que Jesus fez. Ele não só prometeu que ia cumprir, mas ele cumpriu. E ele falou aqui no último versículo: porque eu faço como o Pai me mandou. Ou seja, ele recebeu uma ordem. Todo aquele que manda tem o seu subordinado ao mandado. Não que Jesus seja subordinado.
Jesus tinha, a despeito da sua glória, Jesus tinha a sua divindade. Mas o Pai precisou enviá-lo para salvar a nossa vida, salvar a humanidade e nos dar o privilégio e a oportunidade de poder estar aqui adorando e exaltando ao nome de Jesus, que é sobre todo. Glória a Deus, aleluia. Não existe nome maior. Não existe outro nome. Não existe nenhum outro que possa fazer o que Jesus faz. Aleluia. É muito interessante algumas coisas que acontecem, inclusive no nosso dia a dia como cristãos. Por exemplo, nós somos seres humanos falhos, nós erramos todo momento, pensamos coisas, pecamos contra Deus, pecamos contra os nossos irmãos, nós somos falhos. Se de repente se vê uma pessoa que se manifesta aqui no meio, a gente vai expulsar no nome de quem? Jesus. E o diabo pode falar para você, ele pode expulsar, mas você não. Você vai falar o quê? Eu não vou expulsar no meu nome, mas o nome de Jesus. Verdade. É Jesus que tem poder, não é o nosso nome. Aleluia, Jesus. É Jesus que tem autoridade, é o nome de Jesus que tem autoridade, não é o nosso nome. Glória a Deus. Mas é Jesus que faz todas as coisas e vai continuar fazendo nas nossas vidas daqui para frente. E eu falo aqui para finalizar assim como Jesus falou para os discípulos: vamos levantar e vamos daqui continuar fazendo o que Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus.